Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos continuar com os nossos vídeos. Então, essa série é sobre a prova de proficiência em russo, como a gente fala, a TRKI ou TOEFL, teste de proficiência em russo. Eu sou Yulia, da Yu Idiomas, e nesse ano, como sempre, em outubro, vamos aplicar a prova de proficiência. No vídeo parte um, eu expliquei um pouquinho como que é a prova e quais subtestes te esperam nessa prova. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o primeiro subteste, que é léxica e gramática, um vocabulário e gramática, para a prova de proficiência em nível A1, elementarный уровень, o primeiro nível. Então, esse vídeo é para as pessoas que estão se preparando sozinhas ou também com alguma escola, algum professor e estão buscando mais informações. Então, um vídeo educacional e preparado especialmente para essas pessoas, ok? Vou compartilhar a minha tela, só um minutinho. E com isso, vamos dar olhadinha o que te espera na prova de proficiência dentro do subteste 1, que é léxica e gramática, ou seja, vocabulário e gramática. Só um minutinho. Uhum. Bom, vamos começar primeiro com algumas explicações aqui. Tá vendo minha tela, certo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Prontinho. Bom, a prova de proficiência vai levar 40 minutos e vai ter quatro partes, 70 tarefas. Vocês vão anotar as respostas numa folha de resposta, né? O seu gabarito. Você não pode usar o dicionário e nessa folha, que se chama matriца, vocês vão precisar anotar em russo seu nome, sobrenome e, se não me engano, também a data. O nome e sobrenome só, né? Atenção aqui, vocês vão escolher a resposta, né? Circulando uma letra. E se for cruzado, significa que é um erro. Eu acho que uma coisa importante para vocês prestarem atenção, certo? Vamos dar uma olhadinha na primeira parte. Задание 1.16, de número 1 até 16. A gente pode só dar uma olhadinha e a gente vai perceber que tem bastante vocabulário aqui. Ou seja, a primeira tarefa, a primeira parte, vocês vão precisar escolher o vocabulário apropriado. Vamos fazer junto, não tudo, mas algumas coisas. Por exemplo, Мой дядя живет в Лионе. Он, e temos quatro opções. Француз, по-французски, французский язык, французский. Мой дядя, meu tio, mora na cidade de Lyon. On, ele é um francês. Queremos saber a nacionalidade. Então, a resposta aqui seria a resposta A, francês. Então, para saber isso, vocês precisam saber o vocabulário em russo. Então, a primeira tarefa é para responder usando o vocabulário apropriado. Vamos lembrar disso. Por quê? Porque eu acredito que o sucesso depende bastante do seu conhecimento da estrutura da prova, ok? Vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo. Я очень хочу изучать французский язык, certo? Eu quero aprender muito língua francesa, французский язык, ok? Essa é a resposta certa. E exatamente na parte 1, a gente vai ter que trabalhar o vocabulário. Como você pode aumentar o seu vocabulário? Lendo, procurando no dicionário, anotando e uma boa recomendação, por exemplo, criar alguns cartões, flashcards,
escrever de um lado palavra em russo, de outro lado palavra em português, a tradução, e no tempo livre ficar trabalhando com isso. Ou criar uns post-its, colocar na frente do seu computador, na sua parede, e toda vez que vocês vão encontrar essa palavra, tentar memorizar, certo? Outra boa dica, por exemplo, gravar as palavras bem pronunciadas e deixar um espaço, né? O espaço entre as palavras, para que quando vocês estiverem limpando a casa, passeando com o cachorro, escutar esse áudio e tentar dar a tradução da palavra. Por exemplo, sei lá, vocês vão gravar дядя, francês, изучать. E na hora que vocês forem passear com o cachorro, né, vocês vão falar дядя, e vocês vão tio, francês, passear, гулять, passear. Outra dica, certo? E mais uma dica valiosa que eu acho interessante, sempre criar um contexto. Criar contexto, memorizar aquela situação, não cegamente memorizando, visualizando. Mой дядя, tio. Como que eu vou memorizar essa palavra? Qual é o nome do meu tio? Дядя. Ele é tio, дядя. Então, umas dicas bem básicas, ok? Vamos seguir aqui um pouquinho para a próxima página. Ok. A outra página ainda continua aqui, certo? E a gente vê que ainda estamos usando a parte do vocabulário. Várias palavras, um vocabulário, certo? Vou já dar uma dica valiosa da tarefa número 15 e 16. Porque são tarefas bem, há uns verbos que pegam muito, né, que as pessoas confundem bastante. Então, eu vou dar de brinde essa dica para vocês. Моя сестра Даша, tá aqui, né, esse mouse tá louco um pouco. Моя сестра Даша в школе. E temos 4 opções: изучает, учит, занимается и учится. Моя сестра Даша, minha irmã Dasha, estuda na escola, certo? Учится в школе. Quando vocês têm um local, usa-se o verbo учиться. Я учусь в университете. Она учится в школе. Мой брат учится в колледже. Учится, o verbo учиться, mas где, onde, ok? Vamos ver 16. Сейчас она готовится к экзамену по английскому языку, поэтому новые слова. Agora ela está se preparando para a prova de inglês, por isso ela está aprendendo várias palavras. Vamos usar o verbo учит. Она учит новые слова, vem do infinitivo учить. Ou seja, o verbo учить usamos quando estamos aprendendo algum assunto dentro daquela matéria. Então, ela estuda inglês, certo? E dentro daquela matéria está aprendendo palavras novas. Então, temos mais dois verbos que a gente não mencionou: изучать e заниматься. Изучать, a gente adiciona matéria em si. Por exemplo, вы изучаете русский. Vocês estudam, aprendam russo. E изучать matemático, изучать literatura, né? Não se esqueçam a colocar o substantivo no caso acusativo, ok? E заниматься, preciso do instrumental, mas vem no intuito de treinar. Я занимаюсь спортом, ou я занимаюсь литературой. Eu treino, daí eu faço. Normalmente, o que vocês vão olhar? Vocês vão olhar o que acompanha aqui, né? Por exemplo, tá vendo que aqui não vai eslavar, acusativo plural, ou seja, não muda, como se fosse nominativo, certo? Então, com certeza não vai ser занимается, porque занимается seria outra terminação. Então, prestam atenção nisso.
Seguimos, então, a nossa segunda tarefa, zadание 1722. Vamos dar uma olhadinha. Só de olhar, a gente já vai perceber. Adjetivo. Adjetivo e pronome também possessivo. Aqui essa parte é muito fácil. Não tem declinação, só o caso nominativo, ou seja, vocês precisam saber as terminações dos adjetivos do feminino, masculino, neutro e plural. Eu vou mostrar para vocês, essa parte é bem fácil. Vocês não precisam ler a frase toda. Vocês simplesmente precisam achar o quê? O substantivo que precisa ser acompanhado por um dos adjetivos, certo? Por exemplo, рассказы. Рассказы, contos, plural. Opa, procurou plural. Веселые. Desceu. Música. Música, feminino. Opa, современная. Você não precisa saber o que significa a palavra. Você não precisa. Você não precisa gastar esse tempo se preocupando, traduzindo, lendo a frase toda. Pegou a palavra, viu a terminação, o plural, conectou, casou com plural. Feminino com feminino. Окно, neutro, com neutro. День, masculino, com masculino. Родители, plural, plural, ok? Aí com vocês, vocês precisam estudar o adjetivo para saber a terminação. Mas essa parte é bem mais tranquila, porque não precisa de declinação nem nada. Ok, vamos seguir então. Vamos para a próxima página. Próxima página. Só de olhar aqui, eu já sei que vai ser o quê? Declinação, todos os casos. Para o nível A1, vocês precisam saber as declinações somente dos substantivos no singular, ok? Não precisa declinar adjetivo, não precisa saber o plural, somente declinação em 6 casos: nominativo, acusativo, prepositivo, genitivo, instrumental e dativo. Ok. Como que acontece? Com os meus alunos, que, por exemplo, são alunos que começaram não tanto tempo atrás a estudar russo, eu preparo esses alunos para a prova. Eu falo, olha, não vai conseguir usar todos os casos para falar bonitinho, mas você vai passar na prova. Então, eu preparo somente para a prova. Olha, presta atenção aqui, tá vendo isso? Isso significa esse caso. E a pessoa consegue, como se fosse uma quebra-cabeça, juntar tudo, ok? É um método para as pessoas que ainda não aprofundaram muito no uso dos casos, ok? Então, essa parte de 23 a 42 casos. Vou só dar algumas dicas por aqui, mas tenho certeza que você já vem estudando casos bastante tempo e você já está tudo garantido já. Por exemplo, дома студентам надо сделать. Сделать, tem que fazer. Os alunos em casa têm que fazer. Fazer, ok, com certeza. Tá faltando o objeto direto. Objeto direto, então, acusativo. Acusativo, ok. Feminino, a vira u, я vira ю. Masculino, neutro, plural, não muda. Упражнение. Упражнение é palavra neutra. Não preciso mudar nada. Então, pego a упражнение. Então, o raciocínio de vocês tem que, sabe, seguir esse princípio. Vocês têm que procurar o que está faltando nessa frase. Objeto? Ok, vamos achar o objeto. Na segunda, после занятий Олег взял в библиотеке, depois das aulas, Олег pegou na biblioteca o quê? De novo, objeto direto, acusativo. Sabemos que книга feminino, então книгу. Ok? E claro, tem regências. Poucas, mas tem. Por exemplo, мне было трудно поступить. Aqui muitas pessoas não sabem.
Поступить é entrar na faculdade, na universidade. Поступить mais куда? Para onde? De novo, acusativo, ok? Поступить mais movimento. Então, nosso movimento é sempre acusativo. E etc. Tem muitos casos aqui, todos, e vocês têm que sempre achar essa peça. Não precisa sempre entender a frase toda. Vai ter momento que vocês não vão saber a frase toda, mas não se desesperam. Às vezes vocês vão precisar ir por exclusão. Esse não tenho certeza, mas sobrou só esse. Vamos lá, ok? Vamos seguindo. A próxima página ainda continua, tá vendo os casos. Ok, essa é tarefa 4354. O que temos aqui? Aqui temos o seguinte, aqui temos, só de olhar, eu já vejo verbos. Os verbos vai ter um pouquinho de verbo de movimento. Okay. Acho que verbo de movimento vai estar na frente. Deixa eu ver aqui, não estou vendo ainda verbo de movimento. Ainda não. Ainda não. Vai ser um pouco de verbo no presente, passado, futuro. Então, vocês têm que olhar a frase e falar ontem. Por exclusão, futuro, passado já vai embora. Desculpa. Presente, futuro vai embora. Ontem, passado que eu preciso, certo? E às vezes nem precisa ler a frase toda. Viu a palavra ontem? Procura passado. Acabou. Entende? Nem precisa sempre gastar muito tempo. A1 ainda não é tão difícil como outros níveis, né? Presente, passado, futuro. Vamos ver aqui. Conjugação verbal. Você tá vendo, por exemplo, aqui, 45, Marina. Marina, ela. E tem занимаюсь, занимаемся, занимается. Aqui, conjugação. Conjugação. Marina é ela, занимается. Ok? Então, presente, passado, futuro, tem que saber. A conjugação dos verbos, ok? Tem que saber. E, por exemplo, vai ter um pouquinho de perfectivo e imperfectivo, bem de leve, né? Por exemplo, nesse 48, будущим летом моя семья на Волге. Будущим летом, verão que vem, futuro. Eles ofereceram отдыхает, отдохнула, eles ofereceram perfectivo e imperfectivo, mas não importa. Por quê? Porque a gente tem будущим летом, futuro, e futuro somente будет отдыхать. Disso que eu estou falando. Que você não precisa mergulhar lá para dentro para descobrir como que faz. Simplesmente observa e escolha a opção, às vezes, mais lógica e a única possível. Ok? Então, presente, passado, futuro, perfectivo e imperfectivo um pouquinho, conjugação verbal, é disso que eles estão querendo aqui, ok? Deixei eu para a próxima página. Próxima página, pronto. Aqui são os verbos de movimento que eu estava falando para vocês. Verbos de movimento, vocês precisam saber os verbos unilaterais, multilaterais, as duplas, mas somente duas duplas, de идти, ходить, ехать, ездить, ok? Tanto para o presente quanto para o passado. E há alguns verbos com prefixos, prefixos básicos, pa, pri, ok? Va, vi, tem que saber esses prefixos. Aí eu tenho um sistema especial onde eu explico, normalmente tiro todas essas dúvidas, já mando logo um documento onde mais ou menos explica e a gente treina. Mas, de novo, olha para o tempo verbal. Às vezes, em vez de ficar descobrindo o verbo, tem um único verbo no passado dos três, a sua frase é no passado, então acabou. Não precisa pensar unilateral, multilateral, não precisa. Às vezes está na cara, certo? As dicas sobre o verbo de movimento tenho muitas, certo? Então, mas aqui é só para mostrar um pouco o que te espera, ok? Verbo de movimento. Seguimos. Próxima часть.
4, parte 4, são as junções, certo? São preposições, aliás, nem é preposições, é, ah, conjunções. Como juntar, né? Usar a, no, toja, ile, essas palavrinhas para juntar. Essa parte normalmente não gera muita pergunta e ela é a última parte. Notícia boa para vocês, né? E também tem uma aqui que muitas pessoas têm um pouquinho de medo. 14, 14, tá vendo nesse 68? Aqui, não tem problema também não. Aqui é muito parecido com adjetivo. Lembrando, я часто звоню своей подруге. Подруга, подруga, она, feminino. Então, escolha которая, feminino. Então, você vai olhar para a palavra antes da vírgula e casar, gênero com gênero, ok? E pronto, essa parte acabou. Eu vou fechar aqui o meu compartilhamento, prontinho. O que que acontece, gente? Eu mostrei para vocês como que é a prova, a subteste, léxica e gramática, vocabulário e gramática do nível A1. E dei algumas dicas. Consiste em várias partes, porque gramática russa é enorme, é muita coisa, né? Mas para o nível A1 tem um limite até onde você precisa se aprofundar. Então você não precisa se desesperar tentando aprender a declinação dos adjetivos, plural, não. Se for declinação, todos os casos. Pouquíssimas situações para cada caso, certo? E somente substantivo singular. Se for verbo, perfectivo e imperfectivo, bem de leve. Um básico dos verbos. Verbo de movimento também. E tudo isso, claro, eu ensino para os meus alunos, a gente se prepara e o sucesso, eu acho, acredito nisso. Saber ensinar, mas também saber limitar, ok? A gente não precisa ensinar tudo. Quando vocês passarem no A1 e vocês estiverem se preparando para o A2, aí sim, vamos seguir para o A2 aprendendo mais coisas. Terminaram A2 querendo B1? Bora lá! Tem mais coisas para aprender, com calma, ok? E qualquer dúvida, eu tô por aqui. Espero que esse nível, esse vídeo esteja ajudando de alguma forma para aquelas pessoas que estão realmente querendo aprender, ok? Bom, qualquer dúvida, estou por aqui. Um beijo grande e até mais.